silêncio do meu quarto, madrugada de oração. Eu e Deus somos um só, minhas lágrimas no chão. Estou falando com meu Deus em oração. Bom dia com Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Nesta manhã de sexta-feira está começando o programa Madrugada de Oração. Estou muito feliz com a sua companhia, pelos seus likes, por tudo que você tem feito para ajudar. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Nós estamos aqui para orar por você, pois é o que o mundo precisa, as pessoas do mundo, né? Nós odiamos o mundo, é muito importante saber disso. Odiamos o mundo, mas não as pessoas do mundo, pois a Bíblia diz: quem ama o mundo ou as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Mas é bom você entender que ele está se referindo às coisas do mundo, o pecado que acontece no mundo. Não os filhos de Deus que estão no mundo, ou mesmo as pessoas ímpias que estão no mundo, na verdade, precisando de salvação. Devemos amar. Jesus nos ensinou a amar até nossos inimigos. Então, odiar o mundo não significa odiar as pessoas, mas as coisas que o mundo oferece, né? Muito bem, nesta manhã tem uma meditação, depois oração, no Salmo 121. É bem conhecido este Salmo e é bom falar das coisas bem conhecidas, que as pessoas já entendem quando a gente começa a falar, né? Então o Salmo 121 diz: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esta é uma coisa que sempre me perguntei, por que Davi disse isso? Ele era um compositor, um músico, ele tocava harpa e era compositor de canções. Isso aqui era uma canção, embora ao longo do tempo nós perdemos a música de como era esta canção, mas Davi sabia, ele dava estes salmos para ser cantado pelos seus músicos no templo. E a pergunta é: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Isso porque geralmente a gente prega, ou o compositor, por exemplo, e até o pregador do Evangelho, ele se inspira nas coisas que acontecem no dia a dia. João Batista, quando chamou os judeus, os fariseus de raça de víbora, ele estava inspirado nas víboras que ele via no deserto, que se enterravam na areia, esperando que alguém pisasse nelas para que pudesse morder. Então, quando ele chegava ali dentro do Rio Jordão, ele pregava inspirado naquilo e ele chamava os fariseus de víboras, raça de víboras. Todo compositor, toda pessoa que faz uma canção, ela se inspira em algo. Se você for observar aquilo que está sendo dito na canção, ele está se inspirando em algo, em acontecimentos do dia a dia e assim por diante. E Davi, além de compositor, além de salmista, ele era um homem de guerra. E ele muitas vezes foi para as batalhas. E naquele tempo, geralmente o inimigo gostava de ficar em cima dos montes, esperando que o seu adversário passasse nos vales, na parte baixa, porque de cima dos montes ficava bom para os arqueiros que estavam lá em cima. E a verdade é que quem estava no vale estava numa situação complicada. Quem estava nos montes tinha mais chance de vencer, porque estava no alto, ficava fácil para os arqueiros acertá-lo. Então imagine só, milhares de arqueiros jogando suas flechas no vale, dificilmente os homens escapariam. E Davi chegou nesta situação muitas vezes. Os inimigos dele colocou ele encurralado em certas situações, e ele se inspirou nisso. Ele disse: eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? Os montes estavam cheios de arqueiros, cheios de inimigo. E a pergunta é: de onde me virá o socorro? Ele responde em seguida:
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi mostra que a sua confiança estava no Senhor, não estava nos seus escudeiros, nos seus lanceiros, nos seus arqueiros, mas estava no Senhor que fez os céus e a terra. E aí é onde está a nossa confiança, a sua confiança, a minha confiança. Devemos confiar no Senhor. A Bíblia diz em Jeremias 17, ai do homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Ou seja, não confie nem em você mesmo. Nunca diga, eu sou capaz. Não faça isso. Não confie na sua esposa, não confie nos seus filhos. Ame-os, mas confie em Deus, certo? Então ele diz, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. A palavra tosquenejará significa não dormirá, não cochilará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, Ele é quem te guarda. Você só está vivo até hoje, porque o Senhor tem te guardado. Quantas vezes Satanás tentou te matar com doenças e o Senhor te livrou de todas. A Bíblia também diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, né? Então o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então você está vendo que Davi não confiava no homem, não confiava em sua tática de guerra, em suas habilidades. Ele não confiava nos seus escudeiros, não confiava nos seus lanceiros. Ele dizia, eu olho para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez você levantou nesta manhã, talvez você não tenha ainda o dinheiro para comprar o almoço e você está provavelmente preocupado com isto. E Deus é o teu ajudador, lembre-se disso. Sua confiança não está em você, não está no seu patrão, não está no emprego. A sua confiança está no Senhor. Jesus disse que os passarinhos não tecem nem fiam, mas o Senhor os alimenta todo dia, né? E ele diz, não se preocupeis com o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu mal. Portanto, confie no Senhor. Neste dia, o meu recado para você, olhamos para os médicos, olhamos para os pastores, olhamos para os sábios, olhamos para a polícia, para os políticos, para os magistrados, e a gente não vê socorro nenhum vindo deles. Não há confiança nessas coisas. Quando pensamos que eles vão poder fazer alguma coisa, eles vão dizer para nós, não podemos fazer nada. Isso aconteceu comigo uma vez, quando fui na delegacia, quando tive minha casa roubada, e falei com o delegado, e o delegado me disse isso. Ele disse, não podemos fazer nada, né? Nem apoio do governo a polícia tem mais. Aí eu me lembrei que, sabe, todas essas coisas que acontecem no nosso dia a dia nos inspiram para pregar. Aí eu fui entender que a polícia não pode fazer nada, que a justiça não pode fazer nada, que os políticos não podem fazer nada por nós, os médicos só fazem o que está ao alcance deles. Chega um momento em que eles dizem, já não posso fazer mais nada. Mas, irmãos, tem um que pode fazer todas as coisas. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E esse é o Senhor Jesus Cristo, e Ele pode dar jeito na sua vida, por mais que esteja numa situação impossível de consertar, por mais que esteja numa enrascada. Você jovem que talvez está envolvido em coisas que você acha que é impossível sair, saiba que Jesus Cristo é a saída, tá bom? Confie nele de todo o seu coração. Confie no Senhor, pois os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos orar.
Magnífico Deus, quando nós pensamos nessas palavras de Davi, ele que era um homem acostumado a passar por situações difíceis, ele que teve inimigos perigosos, inimigos violentos, que hoje aquilo representava os demônios que estão hoje nos afligindo, tentando ver o nosso fim, pois o inimigo de nossas almas nos odeia pelo fato de que nós escolhemos o caminho da luz. E a própria palavra diz que comunhão tem a luz com as trevas. Somos odiados de todas as gentes por causa do teu nome, Senhor. E então, quando nós olhamos para os magistrados, para os poderosos, os poderes, como no nosso país há 3 poderes, legislativo, executivo e assim por diante, e nós não vemos neles nada, absolutamente nada, que possamos dizer, agora vai dar certo, agora vai ficar bom. O mundo não vai mais ficar bom, Senhor. O mundo já esteve bom antes do pecado. O mundo era um lugar tão bom, não havia maldade. Mas quando nosso pai Adão pecou, transgredindo a tua palavra, então surgiram os cainitas, os espíritos das trevas, que encarnaram neste mundo e entraram nessa dimensão de 5 sentidos, nessa dimensão de tempo, luz e matéria. E ali, meu Deus, em Gênesis 6, nós encontramos que eles estavam matando as pessoas, eles estavam aniquilando. O ódio cresceu tanto, Pai. Então o Senhor destruiu aquele mundo, pois os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, exatamente como neste dia que vivemos agora. As filhas dos homens, eles estão investindo na beleza, pois a Bíblia diz que Satanás se corrompeu por causa da sua formosura. E Satanás trabalha na formosura. Mas tua palavra diz em Isaías 53 que o nosso Senhor Jesus não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não víamos nenhuma beleza para que desejássemos. E Pai amado, nós olhamos para a situação do mundo, Senhor. As pessoas chamando o que é certo de errado e o errado de certo, e ainda querendo levar a tribunal aqueles que dizem a verdade. Oh Deus, não há ninguém que queira fazer o bem. Não há, Senhor, nenhum justo, nenhum sequer. Nem nós mesmos, Senhor, que tememos a Deus, não temos conseguido ser justos como devíamos ser. Pois Deus, ao olhar para os filhos dos homens, não viu neles nenhuma justiça. Então, apenas o teu Filho unigênito, este sim, o Senhor olhou para ele quando saía das águas e disse: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar. Este é justo, e se nós estivermos nele, seremos justos, não porque somos capazes, mas porque ele é capaz, pois disse: sem mim nada podeis fazer. E então, se simplesmente essas pessoas, nesta manhã, que ouvem esta oração, estiverem em Cristo Jesus, pois a palavra diz: se vós estiverdes em mim
e se minhas palavras estiverdes em vós. Ó Pai, é aí que as pessoas encontram salvação, em Cristo Jesus, teu Filho. Ó Deus de misericórdia, então olhamos para Cristo e vemos que Ele é a única solução. Os montes representam grandes homens, potestades. Os montes representam governadores, políticos, grandes teólogos. E Davi disse: eu olho para estes montes e não vejo nada que possa me socorrer. Mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando Adão pecou, eu tenho certeza que muitas vezes chorou. Ele olhava para todos, provavelmente olhou para seu filho Sete, para todos aqueles homens bons que surgiram depois dele. Mas ele não viu confiança em nenhum deles que ele pudesse dizer: neste eu confio, neste depositarei minha fé. Mas eu sei que ele, sendo um profeta, eu sei que ele sabia que um dia o segundo Adão viria, e neste podemos confiar. Oh, é nesse que nós devemos colocar nossa âncora, para que o nosso barco jamais possa sair à deriva pelo oceano sem direção, mas fica firme apenas em um lugar, e este lugar é a tua palavra. Grandioso e magnífico Deus, tu que se assenta no trono da tua glória, que não há ninguém maior que tu, tu que é o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, e que os céus, a terra e o inferno se prostram diante de ti. A ti elevo minha oração nesta manhã, por essas pessoas inscritos aqui neste canal, por esses, Senhor, que ouvem neste momento, ou agora simultaneamente, ou após esse vídeo ter sido publicado, que essas pessoas encontrem nessa oração a verdadeira paz, pois a paz não é como o mundo dá. Paz não é paz no pecado, paz é paz com Deus e guerra com o mundo, pois quando estamos em paz com Deus, o mundo está em guerra contra nós, porque a amizade para o mundo é inimizade contra Deus, e a amizade com Deus é inimizade contra o mundo. Quando os cristãos puderem compreender isso, que ser amigo de Deus é ser inimigo da vaidade, do mundo, do pecado, e que não temos como conciliar as duas coisas, ou servimos a Deus, ou servimos o mundo. Quando eles entenderem isso, saberão que há uma nação santa, um povo escolhido, longe do pecado, salvos pela graça, lavado no sangue de Jesus, que faz somente a vontade de Deus, que confiam somente em Deus. Eu oro por estas pessoas, especialmente eu oro nesta manhã pela irmã Nilda, lá da cidade de Capitão Poço, Pai, que está internada, que está com alguns problemas de saúde e está pedindo tua misericórdia. Ela tem pedido oração e ela tem olhado para os montes e não tem confiado em ninguém a não ser no Senhor. Então, Pai, que tu possa dar a ela o que ela pede. Eu oro, meu Deus, pelo nosso irmão Moraes, lá, Senhor, na cidade de Ananindeua, fazendo um tratamento naquele problema de garganta. Deus, eu sei que ele olha para os montes e não vê ninguém que possa ser confiável, mas ele olha para o Senhor e diz que o seu socorro vem do Senhor. Ele é alguém que confia no Senhor, então ajude-o. O nosso irmão Ângelo, Senhor, o nosso irmão Edilson, Senhor, se recuperando daquele acidente, e todos nesta manhã, meu Deus, que oram comigo nesta hora, esses que estão, meu Deus, com os seus olhos fechados, esses que deixaram o que fazer, suas coisas que estavam fazendo de lado, para dar ouvido a esta pequena meditação e esta oração. Essas pessoas, Pai, lá longe, tão longe de onde estou agora, em outros estados, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, Bahia, o Ceará, Senhor,
e até mesmo em outros países na África, e onde esta língua portuguesa chegar. Ó Deus, lembra-te que é um filho teu, eu estou orando por ele nesta hora. Por mais que talvez nunca nos encontraremos fisicamente, mas estamos no mesmo corpo místico de Jesus Cristo, que Paulo falou, que somos batizados em um corpo por um Espírito, não por dois Espíritos, mas por um Espírito. E tenho certeza, meu Deus, que há esperança, que nos encontraremos fisicamente no milênio, quando estivermos de volta neste corpo que, embora indo para o pó, o Senhor chamará na ressurreição, e nos encontraremos fisicamente naquele grande dia maravilhoso de Deus de 1000 anos. Oh, magnífico Deus, que todos que oram comigo nesta manhã sejam abençoados. Não deixa, Senhor, ninguém perder a bênção, mas que saiam desta oração pisando firme e confiante e dizendo: eu vou confiar no Senhor daqui para frente. Eu vou parar de olhar para os grandes montes, para as grandes pessoas, e vou olhar para o meu Senhor Jesus Cristo e confiar nele. Ó Pai, tu farás isso, sei que fará, porque tu ama os teus filhos, e quem ama, cuida, até os ímpios sabem disso. Quem ama, cuida, e o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Como o Senhor disse para Jerusalém: tenho cuidado de ti como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Aquela cidade rejeitou isto, o cuidado de Deus. Mas nós aceitamos o cuidado de Deus. Nós cremos que o Senhor está cuidando de nós e que nós estamos protegidos pela sombra das suas asas. Somos teus pintainhos e estamos, Senhor, tendo certeza que até o alimento que chega da nossa mesa não chega se não for a aprovação do Senhor. Sabemos e entendemos que os passos dos justos são guiados pelo Senhor e que nada na nossa vida acontece porque fomos capazes, mas tudo o que acontece é porque o Senhor nos deu, por sua misericórdia, estendeu para nós a sua santa mão. Tu tem cuidado de nós e nós temos, Senhor, simplesmente que dizer lá no fundo da alma, olhando para os montes, não há ninguém que possamos confiar, mas a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Abençoe essas pessoas que dão seus likes, que se inscrevem neste canal, que compartilham essas mensagens que pregamos aqui, inspiradas por Ti. Essas pessoas são bênçãos de Deus. Lembra-te de cada um deles. São teus filhos. Que o amor de Deus esteja no coração de cada um deles. Abençoe a família deles. Provavelmente este homem, esta mulher, está orando pelo seu filho. Talvez esteja afastado no mundo, talvez no erro, mas, Senhor, Tu podes salvá-lo. Tu podes salvar os filhos dessas pessoas, porque eu sei que Tu dará aquilo que essas pessoas amam. E se elas amam seus filhos, o Senhor dará a elas os seus filhos salvos. É lógico que Deus não tem netos, mas Deus tratará com eles individualmente, como tratou com este pai, como tratou com esta mãe. Ó grandioso ser, Criador dos céus e da terra e da fonte das águas, te louvamos. Grande és Tu e digno de honra e louvor. Tudo, absolutamente tudo que chega às nossas mãos é por Teu consentimento. Ó grandioso Deus, oramos por cada cristão ao redor deste planeta, por aqueles em outros países que estão sendo perseguidos, muitos deles mortos por causa da perseguição religiosa. Mas, Pai Celestial, ser misericordioso e guarda Teus filhos, protege-os, aquelas famílias, crianças na guerra. Pai amado, tem misericórdia. Quando duas nações guerreiam,
As pessoas é quem sempre sofre, porque suas casas são explodidas, suas famílias são dilaceradas, e o ímpio, o rico, o poderoso está sempre na mesa a tomar cerveja e sorrir, enquanto os pobres sofrem na guerra. Mas tu estás vendo, Senhor, e eu tenho certeza que tu descerá do céu a qualquer momento para reger as nações com vara de ferro, e tu serás o governador do mundo. Não haverá ninguém acima de ti. E então todas essas coisas chegarão ao fim, quando somente tu governar. Ó Deus de misericórdia, nesta manhã de oração, oro por cada pessoa neste mundo, aqueles que estão desempregados. Concede, Senhor, o emprego que ele tanto precisa, pois esse é um direito de um cidadão, de uma cidadã, ter um emprego para ganhar seu pão de cada dia honestamente. Aqueles que estão enfermos no leito de um hospital nesta hora, oro por eles, que tu tenhas misericórdia. Está na UTI, está entubado, seja lá como estiver, que tu possa estender tuas mãos e tirá-lo dessa situação. Senhor, oro por aqueles que estão envolvidos em problemas de justiça, que já gastaram tanto e estão tão preocupados. Tu podes, Senhor, tomar conta disso, pois tu és advogado dos advogados, e resolver essa situação de uma vez por toda, para que essa pessoa siga o seu caminho. E este caminho é o caminho do Senhor, o caminho justo que Isaías falou, o caminho reto que nem os loucos errarão. Grandioso Senhor Jesus, a ti adoramos nessa manhã e engrandecemos o teu nome. Para ti seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Muito bem, graças a Deus por mais esse período de oração aqui no programa Madrugada de Oração. Estamos gratos pela sua companhia, que Deus possa te abençoar, que esta oração possa valer a pena na sua vida. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não desanime não, é isto mesmo que o tema desta oração diz nesta manhã, que a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Continue crendo, pois os que creem verão a glória de Deus. Jesus disse isso no túmulo de Lázaro, quando sua irmã chorava desesperada, dizendo: eu creio que meu irmão vai ressuscitar, mas só na ressurreição do último dia. Mas o que ela não sabia é que a ressurreição que havia de vir no último dia estava ali, era Jesus. A ressurreição é um homem, a ressurreição é Cristo. Ele é aquela unção que estava dentro do propiciatório, e tudo que colocava morto lá dentro vivia, até a vara de Arão floresceu na sua presença. Portanto, meu irmão, se inscreva neste canal. Se você gostou deste período de oração, dê o seu like, compartilhe esta mensagem com alguém, ajuda a divulgar este canal. Deus abençoe sua vida e até terça-feira, se Deus quiser, aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário, às 5 da manhã, espero você com o programa Madrugada de Oração. Que o Senhor abençoe sua vida, no nome de Jesus Cristo.